Então, lição 1, vamos falar um pouquinho sobre Una. A Una é um sistema psicofilosófico, né? Muito simples e muito prático. É a sabedoria milenar dos antigos guardiões dos segredos, Kaunas havaianos. Vocês já devem ter ouvido falar, né, como eu disse anteriormente, que os Kaunas havaianos são também os que trouxeram para a gente o Ho Oponopono, né? Se fala muito do Ho Oponopono, muito dos Kaunas, e tá aí a psicofilosofia, que é a Una, o xamanismo havaiano. Então, a origem desse sistema se dá com os mais antigos habitantes da Terra. Tá? Eles viviam no antigo continente perdido de Mu, a também conhecida Lemúria. Né? Esse povo de Mu, ele foi formando várias colônias e se espalhando por todo o planeta. Né? Eles foram para a Índia, para as Américas, Europa, para o Egito, né? E para a Atlântida. Possivelmente a Atlântida tenha sido a região que mais evoluiu no sistema Una. O continente de Mu, então, ele submergiu após um cataclismo intenso e com ele surgiram as ilhas da Polinésia, há cerca de 13 mil anos atrás. Então, no Havaí, com a sobrevivência desses habitantes de Mu, o conhecimento Una foi preservado até hoje. Eles ensinam, então, para a gente que a nossa mente não está capacitada para entender uma forma de consciência superior que não seja semelhante à sua própria. Por isso, todos os esforços da humanidade para imaginar as características de um Deus máximo e supremo seriam uma completa perda de tempo. Embora eles acreditem, sim, que existe uma fonte criadora de todas as coisas, né? Eles não direcionam as suas orações diretamente a esta força, tá? Existem estágios e níveis de consciência acima do homem, como também existem abaixo dele. E os kaunas, eles então dedicam-se a atenção deles aos níveis mais imediatos acima do nosso corpo. Então, a Una, além de ser uma teoria psicofilosófica, ela é prática e teórica. Ela traz assuntos que se referem ao ser humano na sua totalidade e traz para si também um cunho de religiosidade por saber que não é possível desligar o ser humano desse sentido da vida, assim como também do sentido mitológico, presente em todas as épocas da história na civilização humana. Então, os adeptos de Una podem fazer parte de qualquer religião ou não fazer parte de nenhuma religião, tá? A gente, conforme vai crescendo dentro da filosofia, vai entendendo, vai estudando, nós vamos nos limpando das nossas crenças limitantes, né? E vamos aperfeiçoando o nosso ser, né? Vamos sofrendo mudanças de valores e padrões, porque vamos nos autoconhecendo, nos limpando e tomando consciência de que somos seres que têm um conhecimento e podem co-criar a sua realidade, tá ok? Então a gente vai entender em Una que nós, o ser humano, ele é dividido numa tríade. Nós falamos que são 3 selves, né? Ou 3 eus. Então, essa integração da totalidade do ser humano é o eu inferior, o unirripile, ou como nós falamos aqui no Ocidente, o subconsciente, tá? O eu médio é o Uhane, o nosso consciente, e o eu superior, o Almáqua, ou o nosso lado espiritual, o nosso lado superconsciente, tá? Podemos dizer que essa junção desses 3 eus é uma coisa só mesmo, sabe? Não existe separação. A ilusão da separação é devida a sociedade atual que nós vivemos, que separou essa parte
espiritual do ser humano. Tá? Então, em Una, a gente vai aprender métodos de integração do ser em sua totalidade. Vamos aprender práticas xamânicas, vamos aprender a ampliar o nosso mundo espiritual. Então, historicamente, o Kauna é um mestre espiritual, guardião do conhecimento Una e da tradição. Com a chegada dos ingleses nas Ilhas Havaianas, a Una foi proibida e os Kaunas tiveram que trabalhar então na clandestinidade. Então, desta forma, a sabedoria espiritual Una ficou oculta por muitos anos. E hoje, essa psicofilosofia retorna para a humanidade pela grande necessidade de cura planetária e com o grande despertar. Então, Una é muito mais do que um sistema psicofilosófico. É um método de cura instantânea e de felicidade geral para toda a nossa teia de vida. Aprendemos em Una a trabalhar em conjunto com a mente, emoções e intenção para criarmos a nossa realidade. Vamos aprender também que no xamanismo havaiano, como Serge King descreveu no corolário Tudo é um sonho, que, além de reconhecer os efeitos das atitudes, expectativas, da telepatia e da crença sobre a nossa experiência, os xamãs também cultivam a ideia excepcionalmente sutil de que a vida é um sonho e de que, de fato, sonhamos nossa vida ao existirmos. Isso não quer dizer que a vida é uma ilusão. Quer dizer que os sonhos são reais e que a realidade é um sonho. Significa que a realidade que você está vivenciando agora é apenas um dos muitos sonhos. Então, na apostila, na segunda página, vocês vão ter esse texto do Serge King completo, tá? Explicando um pouquinho dessa teoria de que tudo é um sonho. Mas nós acreditamos no xamanismo que tudo é um sonho, tá ok? E com o desenrolar do curso, vocês vão entender perfeitamente isso, tá? Então, Max Friedon nos fala que se você não está utilizando o método Una, você está trabalhando com um esforço muito maior do que precisaria. Tá, ok? Porque a gente traz a reflexão pessoal do fundo do nosso ser, além das aparências, além dos nossos apegos, além da nossa ignorância, a gente clareia a verdade, né? A gente vai percebendo o sentido oculto e sagrado de tudo que existe e assim a gente cresce, desenvolve dentro do nosso sonho básico de vida. Então, a gente vai ver ali vários outros conceitos, tá? A história, a psicofilosofia Una, a evolução do xamanismo havaiano, o treinamento do xamã, a ascensão e a queda do xamanismo havaiano e vamos ver também sobre o principal foco, que é a mudança de valores e padrões para o crescimento espiritual e a posterior evolução do ser humano, tá? A Una sempre estará atualizada, indicando rumos para a humanidade mais evoluída, mas indica como um fator principal de seu crescimento e evolução não ferir e o amor compartilhado, o único capaz de trazer felicidade, paz e tranquilidade a todos os povos. Conceitos que, uma vez entendidos, sentidos e verdadeiramente aplicados, nos dão melhores condições para que possamos interferir em nossas ações e mudar os nossos padrões de vida e ação, viver e agir no mundo. Pouco a pouco, vamos nos transformando e tornando nosso caminho pela vida de uma maneira mais serena e feliz. Então, o princípio da psicofilosofia na Una é não ferir. Isso é, não causar sofrimento, tanto a si mesmo como aos outros e à natureza, tá? Na língua havaiana, as palavras eram formadas através da raiz que tinham significados próprios e que,
unidas formavam palavras com significados bem definidos. E também representavam símbolos com os quais conseguiam ações práticas verdadeiras e de magia, né? Como sigilâncias. Então, na prática, temos, entre outros elementos, a apreciação, uma maneira de rezar, né? De orar ao nosso eu superior, o nosso almáqua, por intermédio do nosso eu básico, o nosso unirepile. Com apreciação, então, a gente obtém ótimos resultados e ela é usada principalmente para a cura e alivio de todo tipo de sofrimento. A teoria nos diz que o ser humano é formado de 3 espíritos, né? Os 3 selves, ou aspectos independentes entre si, mas interligados nas ações. Um depende do outro para se desenvolver e crescer, e de um corpo físico, um Kinoaka, né? Quando reencarnados. Então, existe uma energia que nós chamamos de mana e que é o elemento de coesão entre os 3, tendo cada um a sua própria mana. O corpo é uma imagem manifestada dessa coesão por meio de uma substância. Então, a gente vai ver que mana existe em 3 manifestações, tá? O que é mana? Mana é o que os kaunas chamavam de energia vital. Então a gente vê em vários povos, várias escolas esotéricas, vários nomes, né? Nós vemos como Ki, como Chi, como Prana, mas todos querem dizer a mesma coisa, querem dizer energia vital, tá? Então ela vai surgir para nós a partir da nossa alimentação e do ar que respiramos. Podemos aumentar então o nosso suprimento de mana também por uma ação da mente, como na apreciação. Então, para acumular uma sobrecarga de mana, é necessário simplesmente a gente explicar o nosso uniripire, né, o nosso eu básico, o que a gente quer que ele faça e pedir para executar a tarefa. Quando não há dúvidas, aí é só respirar, respirar profundamente e trazer essa energia. Mana, como um símbolo de energia vital, quando desejavam então acumular uma sobrecarga, os kaunas respiravam profundamente e visualizavam a mana subindo como uma água da fonte, cada vez mais alto pelo seu corpo, até transbordar no alto da sua cabeça, sendo o corpo físico como se fosse uma fonte e a água, a mana, né? Então a mana parece ter uma forma inteligente e própria, mas na realidade é a consciência do nosso uniripire dirigindo a projeção. Então ele projeta dela nela e realiza a manifestação e também as coisas a serem realizadas com ela, mana. Então a gente vai perceber, vai entender que o nosso uniripile, ele consegue se comunicar com o nosso almáqua através da intenção, né? Com o acúmulo de mana. E quando a gente consegue atingir, então, o nosso almáqua, ele despeja as bênçãos como uma chuva prateada sobre o nosso Uhane, o nosso consciente. Então, as 3 manifestações da energia são mana para o uniripile, o eu básico, mana para o Uhane, o eu médio, e mana loa para a almáqua, o eu superior. Então, no mana do eu básico, no uniripile, o eu básico capta a energia vital dos alimentos e do ar que a gente respira e armazena a mana no nosso Kinoaka para que seja compartilhado com os outros eus. A próxima manifestação vital é o mana, que é do Uhane.
Então, fornecido pelo eu básico, o eu médio vai transformar, então, essa energia através da sua intenção, de forma muito sutil, mas uma voltagem muito superior em mana a mana. A duplicação da palavra significa que o poder estará, então, duplicado. Essa força é conhecida como a vontade. Então, ela vai ser a mola propulsora que conduz a ação. Com isso, chegamos ao mana loa do eu superior. Então, a mana enviada ao almáqua pelo Uniripili é transformada numa energia de alta voltagem sob a forma de gotículas de água energizada, com o poder de desintegrar e reintegrar a matéria, de criar e harmonizar. Então, ela é usada na cristalização das formas pensamentos enviadas como imagens na apreciação, como um pedido ao Uniripili que, memorizando-o, conduz ao almáqua, o qual responde com a sua bênção, então dando agora a cura ou a concretização. Depois nós temos a natureza tríplice, né, do ser humano, os três selves ou os três eus. O almáqua, sendo então o eu superior, o superconsciente, o Rani, o eu médio, o consciente, e o Uniripili, o eu básico, o subconsciente. Então, o eu superior, sem dúvida, sabe ainda melhor do que os outros eus aquilo que o ser total necessita. Compreende-se como ser total o eu básico, o eu médio e o eu superior. Ele não interfere com a sua vontade e se omite, para deixar as lições da experiência serem aprendidas com os esforços para conseguir as coisas necessárias, exceto em situações graves. Então, o que acontece? O nosso eu superior, apesar dele saber toda a, digamos assim, entre aspas, verdades da experiência, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, tá? A gente tem que ter vontade. Vontade vem do Rani. Então, o nosso Rani tem que ter vontade para se comunicar com o nosso Uniripili, para ele chegar ao nosso almáqua e aí sim mudar as experiências. Porém, algumas vezes a gente precisa de uma situação, por exemplo, mais complicada, digamos assim, o nosso almáqua interfere. É aquilo que a gente às vezes fala, nossa, tinha uma voz na minha cabeça que estava dizendo para que eu não fizesse tal coisa, né? Então, a gente chama muitas vezes de intuição. E ela vem, com certeza, da comunicação do nosso almáqua, que em situações de perigo ou em situações que são graves, ele acaba se manifestando de alguma forma. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente não dá ouvido e continua experienciando da forma que a gente acha correto. E isso se chama livre-arbítrio, né? Então, segundo os Kaunas, o ser humano é formado por três espíritos ou três aspectos independentes entre si, mas interagindo, né, interligando em todas as suas funções. Um depende do outro para se desenvolver. E necessitam de um corpo, quando encarnado, para poder crescer e evoluir no ciclo da vida e morte. Eles são interligados pelos cordões Akas, por onde circula a energia vital humana. Cada um tem as suas características e próprias funções. O corpo é o modelo da imagem do Uniripili e do Rani. Produto manifestado dessa coesão por meio de substância Aka, que permeia todo o universo, como fruto de mana, poder divino, transformada em mana, energia vital. Uniripili, o nosso eu básico. Então, ali no Uniripili estão as nossas memórias genéticas programadas, responsáveis pelos nossos instintos, emoções, sentimentos e memórias de experiências experienciadas ou vividas, aprendidas dentro do nosso dia a dia.
Então, o pensamento instintivo é ilógico e só tem condição de comunicação por meio de um raciocínio próprio, tá ok? Então, esse raciocínio vai estar dentro de cada espécie e atende às necessidades instintivas e fisiológicas, tá? Só se manifesta como um ser através do que está memorizando, genética ou experiencialmente. Ele armazena todas as formas pensamentos como memórias, todas as crenças e emoções, processos involuntários e fisiológicos do organismo que promovem o seu funcionamento. No Ohane, no eu médio, é como se fosse o espírito, o aspecto consciente dos três eus, tá? Então, é o espírito que fala, analisa, raciocina, ordena e decide. É o que possui a vontade. Então, é o único que pode pecar, ferir ou prejudicar alguém ou a si mesmo. Recebe informações de várias fontes, as organiza, lhe dá significado e direciona a ação. Todos os padrões de referência em relação à realidade em que envolve são aceitos e estabelecidos por ele. Então, ele vai criar memórias que são arquivadas no Uniripiri, lá no eu básico, e age em conjunto com o eu básico, pois este lhe fornece as memórias para imaginar, fazer idealizações e pensar. Ele ordena e decide as ações praticadas necessárias, sejam mentais ou físicas. Seu pensamento, além de dedutivo, é essencialmente indutivo, o que é uma propriedade exclusiva do ser humano. Portanto, só o homem possui o Rani, os animais possuem Uniripili e Almáqua. Através da vontade, o Rani ou eu médio consciente pode aprender a trabalhar de forma direcionada e consciente com os dois eus, levando o indivíduo ao equilíbrio e harmonia para o seu crescimento e pleno desenvolvimento espiritual pela formação e reformulação de suas memórias. O almáqua, o eu superior, ou o ser superconsciente, é a nossa terceira parte. É o que denominamos como eu superior ou mente superconsciente. Nas religiões é denominado também como anjo da guarda, pois é a parte de nós mesmos que nos guia, protege, direciona, orienta quando solicitamos. Então, a almáqua é a fonte, é uma essência puramente espiritual que se manifesta, se projeta, nos orienta. Sua função é a criatividade, sob a forma de experiência mental e física. É a intuição ou a inspiração que poderá vir mentalmente com uma meditação, com um presságio, contido furtivamente no movimento dos pássaros, das nuvens, no conteúdo de uma conversa, num sonho, num livro ou até num programa de televisão, tá? Ele pode vir de diversas formas a se manifestar. Então, a almáqua expressa todas as qualidades divinas, a compaixão, a paciência, o amor, o perdão. É o ideal que aspiramos e está um passo à frente nos poderes mentais e habilidades criativas. O almáqua nunca interfere na experiência, a não ser que haja a possibilidade de nos desviarmos do caminho ou do sonho básico. Cordões ACA. Então, a gente tem uma matriz padrão impressa de modo transparente nos nossos três corpos ou três mentes, tá? Os kahunas, então, vão descrever essa matriz como duplos exatos de cada corpo e denominam de corpos ACAs. Então, sendo esses corpos feitos de uma substância altamente flexível e pegajosa, para eles não existe distância e espaço. Desta maneira, quando duas pessoas se tocam, uma conexão de linha ACA é feita entre elas, como um fio de teia de aranha prateado e elas permanecem ligadas, tá? A gente vai ter uma apostila somente sobre isso, somente sobre cordões ACAs, sobre cortes ACAs, como isso se dá, como funciona, como que a gente faz para cortar essas ligações, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito agora, não. O quino, ou o corpo físico,
é o veículo de manifestação, então, dos 3 aspectos da consciência, tá? Toda a memória é sinestésica ou relacionada ao corpo. Todo prazer, dor também o são. Todas as experiências, mesmo as de emoções e ideias, produzem sensações físicas. E é muito importante desenvolver, aperfeiçoar e cuidar deste importante instrumento de sensações e percepção sensorial. Então, a percepção sensorial nos dá maior presença no aqui e agora e, portanto, maior poder e percepção de outros fatos. Kinoaka do Uniripili habita o corpo físico como a imagem do corpo, só que ultrapassa ele, tá? Então forma uma camada protetora que é capaz de regular a entrada e a saída de mana. Não tem forma fixa, pode alongar, se estender fios de sua substância aca, tá? Ele é inquebrável e viscoso e pegajoso. E ele estende-se sem partir. As ligações, quando formadas, permanecem tênues, se não forem alimentadas, ou podem tornar-se um cordão aca, se os relacionamentos forem fortalecidos, tá? Uma vez reforçando o fio aca, torna-se um perfeito condutor de mana e pode ser usado para conduzir formas, pensamentos. Então aí a famosa telepatia, né? O Kinoaka liga o Uniripili ao Omakwa, estabelecendo a conexão. Entretanto, se houver fixação de sentimento de culpa, por exemplo, se estabelece um bloqueio no caminho. Tem a propriedade de armazenar mana. Tudo tem Uniripili, portanto, tem Kinoaka. Então, nós vemos também que no corpo, no Kino do Uniripili, encontram-se os centros de poder. Os centros de poder são bem parecidos com os chakras. Eles são poderosos condutores que regulam e concentram o fluxo de mana, tá? Então, eles podem abrir ou fechar como válvulas. E desse modo, eles regulam a entrada ou a saída de mana. Então, nós temos os centros de poderes, que são a coroa, o peito, o umbigo, o osso pubiano, a palma das mãos, a planta dos pés e temos os secundários, que é a 7ª vértebra cervical e o cóccix. E completam-se com os ângulos dos ombros e dos quadris. O Kinoaka do Uhane habita um corpo muito sutil, ou seja, um Kinoaka do Uhane. É um molde invisível. É mais sutil que Kinoaka do Uniripili e não é pegajoso. E o Kinoaka do Omakwa fica fora do corpo e é o mais sutil de todos, porém ele é detectável pela radiestesia. Então, pessoal, vou ficar por aqui nessa aula, que eu já achei que ficou bem grandinha, e nós vamos falando posteriormente sobre o resto da apostila, que agora vai vir a parte das técnicas e das vivências, tá? Vocês podem ir lendo já, que vocês vão ver que tem bastante material aí para ser lido. Nós temos técnica da apreciação, do Dinamind e teremos outras técnicas também que ao longo do curso eu vou apresentar para vocês, tá ok? Então, mahalo a todos, aloha, paz profunda.